Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Hoje é dia 3 de janeiro de 2024. Deus pôs no meu coração já faz alguns dias de ler esta palavra aqui no Evangelho de São João, capítulo 17. Evangelho segundo João, apóstolo João, capítulo 17. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Jesus falou assim, e levantando-se seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também a teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. E agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os teus amado a eles como me tens amado a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Oh, glória a Deus. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja.
Amém, Senhor Jesus. Glorificado seja o nome santo do nosso Deus. O Senhor Jesus fez esta oração, a sua última oração quando estava na terra, antes de ir para a cruz. E aqui ele fala sobre a unidade, porque na terra, meus irmãos, na terra, o casal, o homem com a mulher, se torna uma só carne. E o servo de Deus e a serva de Deus com Cristo se tornam um só com ele. Cristo é o cabeça da igreja, nós somos os membros do corpo de Cristo. Se um dedo é colocado fora do corpo, ele morre. Então nós somos ligados na videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz que sem ele nada poderemos fazer. Esta é a unidade do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui está o Senhor Jesus, aqui no versículo 21, dizendo na oração, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. Quem suporta, meu irmão, viver numa solidão? O apóstolo João, que também escreveu o Evangelho, lá em Apocalipse, ele estava na ilha de Patmos. Ele estava ali sozinho numa prisão. Mas não estava sozinho sem Deus, porque o Senhor estava ali com ele e o arrebatou em espírito. Quem suporta, meu irmão, viver a solidão? É uma coisa triste, é um vazio tão grande. A solidão. Todos nós precisamos um do outro aqui nesta terra. E o Senhor Jesus fala a respeito da unidade em sua oração. Oh, glória a Deus. Há muitos que querem viver sozinhos, sem estar ligado no corpo de Cristo. E muitos que já morreram, deixaram a casa de Deus, deixaram de estar unidos no corpo de Cristo e hoje estão com as suas vidas espiritualmente falando mortas, vazias, sem forma e sem vida. E nós vejamos a humildade do Senhor Jesus Cristo, que nunca se separou do Pai, nem quando estava antes da fundação do mundo, habitando com o Pai no céu, nunca se separou, nem quando veio aqui à terra, estando no corpo de homem, o corpo humano, estava ligado no Pai. Passava horas ali orando, buscava um lugar solitário a sós para buscar a Deus, e estava ali na presença de Deus. E aqui estava o Senhor Jesus orando, intercedendo pelos seus servos, intercedendo pelo povo na terra, pelas almas que o Senhor quer salvar, orando pelos homens, orando pelo ser humano. Eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que o Senhor vier trazer a mim. Estava o Senhor Jesus intercedendo e falando a respeito da unidade, da união. Bom é que os irmãos estejam em união. É como o óleo que cai na cabeça de Arão, que despeja, que desce sobre a sua barba. A união da igreja, quando o povo estava unido lá em Pentecostes, no livro de Atos, a igreja estava ali com 120 servos do Senhor buscando a Deus. E veio um vento veemente, e o Senhor desceu e revestiu o seu povo, desceu com o seu poder e encheu ali a igreja, línguas repartidas como fogo na presença de Deus. Porque o Senhor Jesus diz que nós, sem estarmos ligados na videira, sem estarmos ligados na igreja, um junto com o outro, somos fracos, somos sem forças. Mas quando estamos ligados no corpo de Cristo, somos fortes. E o Senhor visita a igreja. E a sua misericórdia guarda o seu povo, nos fortalece mais ainda. E aqui ele estava falando a respeito da unidade, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O Senhor quer que nós estejamos unidos, ainda mais agora que estamos na reta final, na última hora, como diz o apóstolo João. Quanto mais unidos estivermos um com o outro, em oração, em fervor, buscando a Deus, congregando, aproveitando que a igreja ainda está com as portas abertas, porque chegará o tempo em que as portas se fecharão. Mas hoje ainda está aberta a casa de Deus. Muitos aproveitaram a pandemia e abandonaram a casa de Deus. Ficaram sem forças. Quantos que abandonaram a igreja que hoje está sem forças?
Quantos que têm seguido os falsos mestres, meu irmão e minha irmã? Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco, o Senhor Jesus disse. A igreja foi instituída por Deus, a casa de Deus foi instituída por Deus. Se o líder da igreja está fazendo coisas erradas, é ele que vai prestar contas. É ele que vai dar contas, meus irmãos. Talvez você tenha se afastado da igreja por causa de alguém. O Senhor Jesus não quer. Não deixeis de congregar, Hebreus capítulo 10 ou 12, se eu não me engano, o capítulo 13, não deixei-vos de congregar. Você se afastou da casa de Deus, está sem forças hoje. Quando Deus tirou o povo do Egito, estavam todos unidos, tinha que ter uma liderança. Tinha que ter Moisés ali. Deus colocou Moisés como líder para guiar o seu povo. E mesmo assim, Moisés que deu contas da sua própria alma. Deus falou para Moisés: Moisés, não fere a rocha. Daquela vez não era para ferir a rocha. Mas Moisés feriu a rocha. E por causa dessa desobediência, ele não entrou na terra de Canaã. Mas ele estava guiando o povo no deserto. Ele estava como um líder. E Deus o ajudou. Meus irmãos, Deus quer você na casa dele. Vá à casa do oleiro. Sem você estar congregando na casa de Deus, você vai perder as forças. O Senhor Jesus disse que no final dos tempos surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos, se possível até os escolhidos. E tem muitos falsos profetas espalhados por todo lugar. Tem falso profeta dentro da igreja, tem falsos profetas na internet, tem falsos profetas em todo lugar. E aquele que causa divisão não está agradando a Deus. Aquele que difama igrejas também na internet não está agradando a Deus. Provérbios capítulo 6, versículo 16, diz que a sétima coisa que Deus abomina é o que semeia contenda entre irmãos, que joga um contra o outro, que causa escândalos, divisão, fala mal de igreja, fala mal de um, fala mal de outro. Como que uma pessoa dessa vai estar cheia do Espírito de Deus, meus irmãos? Conhecereis a árvore pelo fruto. Aquele que tem o fruto de Deus, que tem a sabedoria do alto, o apóstolo Tiago diz que ela é cheia de misericórdia. Onde tem sentimento faccioso é diabólico. E talvez você esteja seguindo algum líder virtual, algum líder aí na internet espalhado aí, falso profeta, que te arrastou, tirou da casa de Deus, e hoje você se encontra deprimido, amargurada, angustiado, duvidoso, incrédulo. O apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 2, que surgiriam falsos profetas e falsos mestres. E por causa desses escândalos, muitos deixariam de estar na casa de Deus. Muitos fazem comércio da palavra de Deus, vendem a palavra. Mas essas pessoas que fazem isso, elas darão conta no dia do juízo. Mas cabe a mim e a você estarmos na casa do Senhor enquanto ainda podemos estar, meus irmãos. Porque a unidade que o Senhor Jesus diz aqui é ela que nos mantém de pé. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então o Senhor fala a respeito da unidade, que para nós estarmos unidos com o Pai, nós temos que estar em paz com os irmãos. Por isso que existe a Santa Ceia, que é para a gente comer do mesmo pão, beber do mesmo cálice. É só assim que estaremos firmes, meus irmãos, que ninguém vai entrar no céu sozinho. É a unidade. O Senhor Jesus nunca esteve sozinho aqui. Ele disse certa vez que o Pai está sempre comigo. Eu faço a sua vontade. Cristo renunciou a muitas coisas. Certa vez os discípulos perguntou: Mestre, come? Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Meus irmãos, siga a Deus. Siga a palavra de Deus, mas esteja congregando. Não siga nenhum mestre na internet.
Eu peço aos irmãos, nem me siga, eu sou falho, meus irmãos, sou pecador. Siga a Cristo Jesus. Procure uma igreja. Siga o Senhor Jesus congregando, buscando a Deus, servindo o Senhor. Porque muitas pessoas que abandonou a casa de Deus hoje estão sem forças. Muitos voltou para o mundo, meus irmãos, e trocaram a graça, que é o Senhor Jesus Cristo. Trocaram o Senhor Jesus por um prato de lentilhas. Tem uns que ainda dá tempo de se arrepender, outros não. E aqui estava o Senhor Jesus orando. Voltando aqui no versículo 1 do capítulo 17. Jesus falou assim, levantando os seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Era um momento difícil que o Senhor Jesus tinha que passar. E em nós, meus irmãos, para darmos glória a Deus, muitas vezes Deus permite que nós passemos pelas provações, pelas dificuldades. Apóstolo Tiago diz lá em capítulo 1, para que o servo de Deus esteja preparado, seja fortalecida a sua fé, como diz o apóstolo Pedro, passando por provações, passando por lutas, por tempestades. Isso nos fortalece mais ainda. Meus irmãos, eu vou contar um testemunho pequeno aqui do que eu passei na minha vida. Quando Deus me libertou da bebida alcoólica, do cigarro, de outras coisas, de bares, eu passei por 10 anos de aflição, de angústia, por abstinência de álcool, abstinência de outras coisas aí. E o Senhor me libertou, foi durante 10 anos. Para mim chegava o dia de domingo, para mim era um dia de angústia terrível. Todo dia para mim era um sofrimento. Não encontrava alegria na minha alma. Tomei antidepressivos por 10 anos, vários antidepressivos. Tive um diagnóstico médico de depressão ansiosa, de transtorno de ansiedade generalizada, TAG, síndrome do pânico. Tomava medicação e era sofrimento, aflição, dor na alma. E Lamentação de Jeremias, no capítulo 3, foi a minha vida. Foram muitos anos de sofrimento. Capítulo 3 de Lamentação de Jeremias, o Senhor me cercou com um alto muro, eu não podia sair, não tinha quem pedir socorro. Tomava medicação, antidepressivos, e aquilo me fazia mais mal ainda. A minha vida foi durante 10 anos, sofrimento, angústia, dor na alma, tristeza. Mas Deus estava tratando comigo. Deus estava passando no fogo comigo e purificando, trabalhando na minha vida. Porque a libertação, meus irmãos, não é quando a gente desce as águas do batismo somente, não. Ali é o primeiro passo. As águas do batismo não purifica de pecado. É simbólico. Mas a palavra de Deus, ela vai nos limpando com o passar dos anos. Há alguns que são limpos rapidamente. Há outros que o processo é mais demorado, é como uma escola. E o Senhor vai lapidando pela sua palavra, vai tirando. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele vai tirando os carrapichos da nossa lã, vai nos limpando, vai tosando, vai trabalhando na nossa vida, vai tirando aquilo que não glorifica Ele. E vai lapidando, e muitas vezes dói. É como o agricultor, que o Senhor Jesus conta uma parábola, e a terra ela vai ser sacudida. A terra ela é cortada por lâminas de ferro, de aço, para poder depois lançar a semente. Então a terra ela é trabalhada, vai sendo cortada. Depois ela vai sendo sacudida ali com máquinas, para depois abrir, jogar o adubo e abrir a terra e lançar a semente e plantar e depois regar. Então é todo um processo. Eu passei por esse processo de 10 anos. Depois de 10 anos desse processo que eu passei, esse sofrimento, depressão, o Senhor me libertou, tomou um caminho na minha vida e preparou esse canal de pregação na internet, depois de 10 anos. E o Senhor, meu Deus, depois de um tempo, Ele me guiou a outras formas de tratamento natural, que não agride como agrediu a minha vida. E quando eu fui perceber, meus irmãos, eu já estava liberto dessa enfermidade. Eu me lembro certa vez que eu entrei no ambulatório, passei na médica psiquiatra, e ali falei para a médica que vários medicamentos ali eu não podia tomar porque me fazia mal, dava efeito colateral.
e estava cheio a sala, os médicos ali, cheio. E aquela médica zombou de mim. E eu falei no meu coração, falei para Deus, Senhor, me tira desse lugar aqui, porque eu não quero mais ficar aqui tomando essa medicação. Não quero mais ficar escravo de remédio. Quando eu fui perceber, meus irmãos, Deus já tinha me libertado. Me libertou daquele consultório médico, me libertou de tantos médicos que eu frequentava. O Senhor me libertou do transtorno de pânico, me libertou da TAG, me libertou da depressão ansiosa. E hoje estou aqui glorificando a Deus e contando esse testemunho do que Deus fez na minha vida. Uma obra grandiosa. Eu falo para os irmãos que Deus ele trabalha na nossa vida. O lavrador, João capítulo 15, aqui mesmo, nesse mesmo livro, o Senhor diz que ele vai nos podando. Ele é a videira verdadeira e nós somos as varas. E ele nos poda para que a gente venha dar fruto. Aquele que é ruim tem que ser bom. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos para ter como socorrer aquele que está em necessidade. Sabe qual foi o pecado de Israel, meus irmãos? Foi porque Deus tirou eles da terra do Egito e levou eles para a terra de Canaã, os que tinha 20 anos para baixo. E ali eles foram conquistando terras, construindo, foram sendo prósperos, abençoados materialmente. Só que na lei de Moisés eles tinham que tratar bem as pessoas que eram de fora, os imigrantes. Eles tinham que tratar bem. E eles não fizeram isso. Eles exploravam os imigrantes estrangeiros. Cometiam adultério com as suas mulheres. Faziam coisas abomináveis que não era para fazer. Não praticavam a palavra de Deus e por isso Deus entregou, desde o rei até o povo, nas mãos de Nabucodonosor por 70 anos. Então Deus é um Deus de misericórdia. O Senhor Jesus ressuscitou Lázaro não só para ressuscitar Lázaro, mas para salvar muita gente que creu na ressurreição de Lázaro. Então o Senhor trabalha na unidade. Ele não pegou os 5 pães e 2 peixes daquele jovem que lhe ofertou somente para os discípulos, mas para toda aquela multidão. Eram 5.000 mulheres, 5.000 homens, né? Fora mulheres e crianças. Era muita gente. E o Senhor Jesus ali supriu a necessidade na unidade. Sempre foi na unidade. Sempre ele mandava o maná e todos tinham que colher, tinham que buscar o maná. O Senhor trabalha na coletividade, na unidade. Onde estavam ali os discípulos reunidos ali em dia de Pentecostes, eram 120 que perseveraram, muitos desistiram, mas quem perseverou buscou a Deus, conseguiu ser cheio do Espírito de Deus. Então o Senhor nos quer mais santo ainda a cada dia. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é santo, se santifique ainda. É assim que o Senhor nos quer, buscando Ele a cada dia, o servindo. E é que o Senhor estava aqui glorificando a Deus na terra, manifestando o nome do Senhor através do seu testemunho, através das obras, dos milagres, da pregação da palavra. E o Senhor Jesus falava com autoridade. Ele não falava como os fariseus, mas falava com autoridade. E a sua palavra tinha virtude, tinha poder. Não adianta nós fazemos marabalismos e não vivemos a palavra do Senhor. É inútil. É tudo inútil. É como um metal que soa, um sino que tine. É tudo inútil, meus irmãos. A palavra, primeiro quem tem que se alimentar dela é aquele que prega. Se nós não vivemos o que pregamos, é tudo inútil. Tudo sem fundamento, sem base, sem alicerce. Aí vem os ventos, vem as tempestades, e a casa que não foi edificada sobre a rocha, ela cai, grande é a sua ruína. Então, a cada dia nós temos que estar ligados na videira e dando fruto. E o Senhor vai nos podando na unidade, buscando a Deus. Volte para a casa de Deus, meus irmãos. Você que abandonou o Senhor por causa de homem. Nós não estamos servindo ao homem ali. O homem pode ter os seus erros, pode falhar, pode cometer pecados, pode abandonar a Deus, pode fazer qualquer coisa. Mas quem é o cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus. Volte à casa de Deus, sirva a Deus. Tira essa amargura do teu coração que brota e contamina.
Quando o povo foi espiar a terra, eles voltaram todos incrédulos com os gigantes que havia ali. Mas Josué e Caleb não, nós entraremos, nós iremos naquela terra e iremos conquistar. Eles estavam com ânimos porque eles andavam com Deus. Mas aqueles que estavam incrédulos, que não acreditavam que ia vencer os gigantes, é porque estavam distante de Deus. Aquele que está próximo de Deus tem força de buscar o Senhor. Tem força porque sabe que, em nome do Senhor dos Exércitos, uma pedra vai derrubar o gigante. É pela fé que abre o Rio Jordão. É pela fé que abriu o Mar Vermelho e formou paredes enormes e passaram ali a seco, atravessando o Mar Vermelho. É pela fé, pela confiança em Deus, em nome do Senhor dos Exércitos, em teu nome faremos proezas. É no nome do Senhor dos Exércitos que você vai vencer todo este mal, que essas muralhas de Jericó vai cair da tua vida, vai cair. Em nome do Senhor dos Exércitos, não pasme nem te espantes, mas continue firme servindo ao Senhor. Não olhe para a esquerda nem olhe para a direita. Não olhe para o homem, mas olhe para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. É Ele quem nos guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite, porque o Senhor enviará os teus anjos e te guardará de todo mal. Receba esta palavra em teu coração, meu irmão. Volte para a casa de Deus. O Senhor Jesus quer a unidade, porque um membro fora do corpo, ele morre. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que um membro fora do corpo, ele morre. Todos nós somos membros. Se o dedo disser ao pé, não preciso de ti. O dedo fora do pé morre. Um membro fora do corpo, que é Cristo, morre. Enfraquece, se desvia. E aí é difícil. Talvez seja até tarde. Mas volte para a casa de Deus. Faça como o filho pródigo. Pai, pequei contra ti. Estava me alimentando de restos de porcos, de bolotas. Estava lá sendo guiado por outras pessoas que nem sei como que é a vida dessa pessoa. E estava ouvindo certas coisas aí. Irmãos, aquele que se separa busca o seu próprio interesse. Aquele que difama igrejas, irmãos, conheça a árvore pelo fruto. Isso não glorifica a Deus. Se eu ficar falando mal de igreja aqui, como que eu vou glorificar a Deus? Estarei causando escândalo falando mal de igreja. Todas as igrejas têm problema. Toda igreja vai ter falha, vai ter problemas no ministério, em todo lugar. Enquanto as portas estiverem abertas, o inferno não prevalecerá contra a casa de Deus, contra a igreja do Senhor. Este é o conselho da palavra de Deus que o Senhor trouxe nesse dia de hoje, a oração do Senhor Jesus, a oração de João capítulo 17, que foi o versículo que o Senhor trouxe aqui no meu coração, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, versículo 21, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, um em nós. O Espírito Santo está quando o povo se ajunta. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, diz o Senhor. E como é que fica a vida daquele que não toma a Santa Ceia? Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, simbolizando o corpo de Cristo, o pão e o suco de uva ou vinho, não tem vida em vós mesmos. A pessoa que não se alimenta de Cristo, ela não tem vida. Porque para se alimentar de Cristo, ela tem que estar unida. Bom é que vós estejam em união. Porque sem santificação, e se não estiver em paz com todos, não verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Temos que estar em paz com todos, em paz com a igreja, com a vizinhança, procurar estar em paz com a família, para que possamos não ser confundidos naquele dia, nem envergonhados, à volta do Senhor Jesus. Muitos já foram, muitos partiram, nós vemos aí, esse final de ano aqui agora, 4 ou 5 jovens, acho que foi 4 jovens, né? Dentro de um carro ali, partiram, o problema de intoxicação de gás carbônico. Então nós vemos, irmãos, as fatalidades da vida. Se ficarmos ali na porta do cemitério, vamos ver
vários tipos de pessoas ali entrar para ser sepultadas, desde pessoas idosas até pessoas velhas. Então, a nossa vida é como um conto ligeiro. Eu que prego esta palavra, não sei meu dia de amanhã. Eu não sei. Nossa vida está escondida em Cristo. Quando Ele quer a nossa vida se manifestar, seremos semelhantes a Ti, a Ele, na sua glória e no seu esplendor. O Senhor nos dará um corpo incorruptível. Irmãos, quantos que não sofreram na perseguição, morreram no Coliseu de Roma, morreram nos campos de concentração de Hitler, morreram como tochas humanas no jardim de Nero, foram perseguidos. O profeta Isaías, segundo a tradição, diz que morreu dentro de um tronco de árvore, foi cerrado vivo, ao meio. Então, muitos servos de Deus, meus irmãos, passaram tantas provações que nós não chegamos nem aos pés do que eles passaram. E quantos cristãos que são perseguidos na China e em outros países do Oriente Médio por não negar o nome do Senhor. Continue firme. Não é por causa de homem que você vai deixar de congregar. Porque eles velam pela nossa alma, está escrito em Hebreus. Eles cuidam do seu povo. E aquele que não cuida do povo, é ele que vai prestar contas a Deus. Façamos a nossa parte. Para um, Deus deu 5 talentos. Para outro, ele deu 2. E para um que deu 1 talento só, ele achou que era pouco. Sabe o que ele fez com esse 1 talento? Ele pegou e enterrou. E o Senhor diz que voltou o Senhor daquele servo e falou: o que você fez com o meu dinheiro? Ah, eu enterrei, fiquei com medo do Senhor. Porque o Senhor colhe onde não planta. E eu, de medo, eu escondi o talento. E o Senhor Jesus fala: mas por que você não deu aos banqueiros para que desse juros? Então o Senhor Jesus é a videira verdadeira. Aquele que não dá fruto, ele corta, tira aquele galho e joga fora. E vai secar. Secou, ele lança no fogo e não se apaga. Mas aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, meus irmãos, muitos servos de Deus do passado passaram sofrimento terríveis, perseguição, tortura, martírio, e não negaram o nome do Senhor. A nossa prova é pequena, perto do que os nossos irmãos lá atrás passaram. E o apóstolo Pedro diz que o sofrimento da Irmandade inteira, a Irmandade que está espalhada por toda a terra, todos sofrem. Muitos passam fome nesses países da África. Não tem nem o que comer. Caminham distância enorme para estar na casa de Deus, para estar junto, para congregar. Vamos buscar mais o nosso Deus, meus irmãos. Vamos nos santificar mais a cada dia, servir ao Senhor, combater o bom combate, como o apóstolo Paulo, que trabalhava de fazer tendas e vivia mais preso do que livre. Foi apedrejado, perseguido, açoitado, chicoteado. Certa vez ele foi dado como morto, de tanta pedrada que ele levou. Falsos irmãos, sofreu muito, preso. E ficou 3 anos praticamente lá em Roma, numa casa que foi alugada, e não deixou de pregar a palavra de Deus. Pregou a palavra, evangelizou, e depois chegou o tempo dele. Passou pela morte e está com o Senhor. Depois da morte, segue-se o juízo. Então volte para a casa de Deus, meu irmão, minha irmã. É a palavra que o Senhor me trouxe nesse dia de hoje, que fala a respeito da unidade. Nós temos que ser um só com Deus. E não tem como nós sermos um só com Deus se nós não estamos ligados todo um com o outro. Aquele que não ama o seu irmão, não ama a Deus. Como podemos amar a Deus se não amamos o nosso irmão que nós vemos? O mesmo apóstolo João vai falar a mesma coisa nas suas epístolas. Então o Senhor quer nós unidos, para que Ele venha derramar do seu Santo Espírito em toda a igreja, para nos fortalecer no tempo ruim que virá sobre esta terra, a grande tribulação que virá, em Mateus capítulo 24. Vai se levantar o iníquo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o homem da iniquidade, e se levantará, perseguirá a igreja do Senhor. Apocalipse capítulo 13, o governo da besta,
Daniel capítulo 7, capítulo 8, o quarto animal, que perseguirá e não terá misericórdia. Mas o Senhor estará com aquele que o serve de dia e de noite, aquele que se humilha diante do Senhor, aquele que obedece a sua palavra, aquele que se prepara como as virgens prudentes que têm azeite nas suas lâmpadas. Os 7.000 que não se dobraram diante de Baal e não o beijaram. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Se revista, que nunca falte óleo sobre a tua cabeça e que seja alva as tuas vestes. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é sujo, se suje mais ainda. Aquele que é santo, se santifique. Porque vai entrar no céu limpo de mão e puro de coração. Salmo capítulo 115, Salmo 115. Salmo 15, o cidadão dos céus. É o que o Senhor requer de nós, cada um de nós, a santificação. E só conseguimos isso buscando a Deus, congregando, tendo paz com todos, tendo uma vida de oração, de leitura da palavra, se alimentando do pão diário de cada dia. Ó Santo Deus, Pai Santo e Justo, foi pregada a Tua palavra, Senhor. O Senhor tem falado conosco aqui, Pai. O Senhor está aqui conosco, meu Deus. A Tua presença está aqui. Ande na minha presença e ser perfeito. Sede santos, porque eu sou santo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oh Deus, o Senhor Jesus disse que o Senhor nos santifica, que o Senhor deu a sua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos limpa pela tua palavra. Pai Santo e Justo, nos purifique a cada dia de todo pecado, e todo pecado de tão de perto nos rodeia, Pai. Até agora não tendes lutado, resistisse até o sangue, na luta contra o pecado. Pai Santo e Justo, ó Deus, santifica cada um dos meus irmãos, cada ouvinte que ouviu a tua palavra, estava sem força, deprimido, angustiado, porque o pecado traz doença, Pai. O pecado traz morte, o pecado traz fraqueza, o pecado traz loucura, em Deuteronômio capítulo 28. O pecado traz maldição, traz a loucura, traz as consequências do pecado. Mas quando andamos na tua presença, Pai, deixando o pecado, lutando, resistindo até o sangue, combatendo contra o pecado, como o apóstolo Paulo lutava contra o pecado quando ele conheceu a lei. Aí ele viu que ele pecava, ele viu que ele errava, ele lutava para santificar, esbofeteava o seu próprio corpo para não ser reprovado. É que o Senhor requer de cada um de nós, Pai, santificação, puro de coração, coração limpo, coração puro, olhos puros, mente limpa. Ó Deus querido, é só o Senhor que pode nos santificar, nos purificar a cada dia, Pai. Purifica, Senhor, cada ouvinte que ouviu a tua palavra aí do outro lado da internet, porque é o teu Espírito que está em toda parte, convencendo nós do pecado, da justiça e do juízo. Pai, dá força para esta pessoa que está fraca, que não consegue mais congregar por causa do homem, que não olhou para o Senhor Jesus, desviou os teus olhos de ti e hoje se encontra afastada. Dá força, Pai, para cada ouvinte, para cada filho teu, para cada filha. Fortaleça, esforça as suas mãos pelo amor do teu santo nome. Tu que és o nosso Deus, que adestra as nossas mãos para a batalha, Pai, que dá força. Ó Deus, que passa conosco no fogo, como passou com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não cheirou nem fumaça de queimado na sua cabeça. Estavam todos intactos ali no fogo, Senhor Deus. E o Senhor os guardou, porque não se prostraram diante de Nabucodonosor. Ó Deus, querido e santo, o Senhor que guarda-os. Saia do caminho errado, vem para o caminho da luz. Vem para a casa de Deus, tem pasto verdejante para você, a ovelha do Senhor. Os verdejantes, águas tranquilas, ele usa o cajado, usa a vara para corrigir a sua ovelha. Mas ele tosa, ele limpa a sua lã, tira os carrapichos, leva as águas tranquilas e prepara uma mesa diante dos